Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Entrem no povoado de Betfagé. Chegando lá, encontrarão um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Mas se o dono reclamar, diga ao dono que o Senhor necessita dele, mas que logo irá devolvê-lo. Os discípulos partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Ei! Por que vocês estão desamarrando o meu jumento? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Mas ele nunca foi montado. O Senhor precisa dele, disse que logo vai devolver. Levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E quando Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito aquele que vem em nome do Senhor! Hosana ao filho de Davi! Hosana ao filho de Davi! Quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia! Hosana ao filho de Davi! Bendito seja em nome do Senhor! Hosana ao filho de Davi! Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Para, mestre! Mande seus discípulos calarem! Jesus, porém, respondeu: Se eles se calarem, as pedras falarão. Uma boa noite a todos. Próximo domingo nós já ingressamos naquela grande semana que é a Semana Santa. O próximo domingo já é o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Naquele domingo também fazemos memória da Paixão do Senhor. Tanto é verdade que nós escutaremos 2 evangelhos. Nós iremos ouvir este evangelho de Lucas, o capítulo 19, os versículos de 28 a 40. E depois vamos ouvir na celebração da Santa Missa o evangelho da Paixão do Senhor. Por isso vamos entrando dentro desta semana que faz memória à semana, aqueles dias da Paixão do Senhor. Mas este evangelho vai voltar novamente na Sexta-feira Santa, não precisamente este evangelho, mas sempre a narrativa da Paixão do Senhor. E aí nós vamos escutar a narrativa na sexta-feira do evangelho de São João. Ele está descendo do Horto das Oliveiras, mais tarde também descerá do Horto das Oliveiras. Agora uma multidão que o aclama, o acolhe, mais tarde também haverá uma multidão que o, vamos dizer assim, de certo modo, o aclamará, talvez não o acolherá mais, mas o aclamará certamente. Nos coloquemos dentro desta cena, imaginando toda aquela multidão, os ramos, as vestes estendidas, os ramos estendidos, e o povo gritando: Hosana,
ao Filho de Davi. Hosana, bendito aquele que vem, o Rei em nome do Senhor. Hosana. A alegria da acolhida do Salvador é uma alegria, vamos dizer que incontida, uma coisa que não pode ser contida dentro, não? E talvez depois nós vamos tocar nesse assunto. Talvez o Papa Francisco sempre falou muito nisso. Talvez seja uma coisa que a gente precisa muito ter dentro de nós, esta alegria. A alegria do Messias, a alegria do Salvador que vem ao nosso encontro e vem nos oferecer a sua salvação. Parece mesmo que a nossa vida é sempre uma constante lamentação, um sofrimento, um murmúrio. E às vezes o cristão, nesses últimos tempos até mesmo práticas cristãs que buscam sempre uma coisa enfadonha, como se um peso, e até práticas cristãs mesmo, não? A pessoa às vezes busca para viver bem a fé, talvez não pensando que para viver bem a fé, o cristianismo e tudo, precisa como nos tempos passados, não? Vocês sabem que nos tempos antigos, claro que isso era uma mentalidade daquele tempo, as pessoas até se flagelavam, se aplicavam sentenças muito duras, e aí se obrigavam a viver um peso, como se fosse um peso para uma correção, né, ou para uma vivência melhor, né, do Evangelho. Enquanto que, na verdade, o cristão é sempre convidado a ser homens e mulheres de alegria. Tanto é verdade que a expressão que é usada, que ele usa, é justamente esta. Alguns fariseus da multidão disseram: Mestre, repreende teus discípulos, não a multidão, mas teus discípulos. Como se Jesus tivesse que dizer: bora, olha, o cristão deve, coitado, né? Como diz o Papa Francisco, está sempre com cara de cemitério, né? Parece que numa eterna quaresma. Não, a alegria de que o Senhor vem, a alegria de como Ele vem, de como Ele se apresenta, a alegria do seu rebaixamento, a alegria da sua entrega, deve ser uma alegria tão grande em nós que não se pode. Não se pode. A alegria de que Deus nos ama e vem ao nosso encontro para nos salvar é uma alegria que ninguém pode controlar. E ainda que os cristãos um dia com cara de mortos andem por aí, diz Jesus, se os discípulos não forem capazes de proclamar esta alegria, as pedras farão isso. Né? Então, é uma chamada de atenção para os fariseus, né, os judeus, fariseus, na multidão, mas é uma chamada de atenção para nós também, enquanto devemos sempre pensar nesta realidade da alegria que deve haver em nós. É uma alegria que nasce da certeza de que o Senhor nos ama e nos salva. É uma alegria incontrolável. Tomemos o nosso texto. E aqui inicia o ministério de Jesus em Jerusalém. Entrando em Jerusalém, Jesus não mais sairá de Jerusalém. Não haverá mais ainda outro caminho a ser percorrido. Aqui já é o final do ministério de Jesus. Ele está entrando em Jerusalém e sabe que, na verdade, ele não vai mais continuar este ministério. Que, na verdade, o seu ministério está chegando ao fim. Chega um momento. Como diz no Evangelho de João, chegou a hora, e é agora, esta é a hora. Então aqui começa o ministério de Jesus. E o nosso texto começa dizendo: e dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Marcos vai dizer que Jesus, ele toma resolutamente o caminho de Jerusalém. Ele, com o rosto impassível, decide-se e começa a sua peregrinação.
Jesus caminhava à frente e ia para Jerusalém. Então Jesus já sabe o que vai acontecer lá. Ele ainda tem um tempo, ainda vai ensinar algumas vezes e tudo mais, mas ele já sabe o que vai acontecer em Jerusalém. Por isso, caminha à frente. Caminha à frente dos seus, caminha à frente dos discípulos. De fato, este é o lugar do mestre. O mestre caminha sempre à frente, porque o mestre deve sempre mostrar o caminho para os discípulos. E o mestre caminha à frente para dizer que toda a ação de Deus é sempre uma ação onde Deus toma a primeira atitude. É sempre Deus que toma a primeira decisão. É Ele quem decide. Ele não é empurrado para fazer nada. Ele não é coagido para fazer qualquer coisa que seja. Decide-se. Não é uma multidão que vai empurrando Jesus, não. Ele vai à frente. E como quem vai à frente é aquele que tomou a decisão e sabe o que lhe aguarda. É aquilo que no Evangelho de João aparece muito claramente. Jesus diz: ninguém toma a minha vida, eu a entrego livremente. Então o fato de Jesus caminhar à frente dos seus significa da decisão que ele já tomou. E de que primeiro Deus, a palavra do Papa Francisco, que Deus sempre nos primereia. Neste caminho da cruz, Deus vai sempre à nossa frente. É Deus quem toma a primeira atitude, como o Pai no Evangelho. É Deus quem toma a primeira decisão, é Deus quem toma sempre a primeira atitude. E segundo, que aquilo que Deus faz, aquilo que o Senhor está fazendo, Ele o faz não porque está constrangido a fazer, não porque está sendo empurrado para fazer, mas porque está fazendo livremente. Por isso vai à frente e sobe para Jerusalém. Lembremos que aqui embaixo, lá no capítulo 19, sempre, o capítulo 19 inicia contando a cena de Zaqueu. E diz que Jesus entrava em Jericó. A certo ponto, Jesus está em Betfagé e está quase diante de Betânia. Betânia era a cidade das irmãs, né? Lembra? As irmãs de Lázaro. Se na Bíblia de vocês tem um mapa, dá para olhar bem aí. Jesus vem descendo, claro, fez toda a sua andança pela Galileia, vem descendo, e bem aí, próximo ao Rio Jordão, bem aí tem Jericó, lá onde Jesus entrou e encontrou Zaqueu. Depois, mais lá para frente, já próximo a Jerusalém, tem Betânia, bem aí perto de Jerusalém, e mais à frente, Jerusalém. Jerusalém está lá no alto. Jerusalém é 800, alguma coisa assim, né? 800 e tantos, eu não estou lembrado bem. A altura. Jerusalém está sempre no alto. É uma cidade construída no alto do monte. Sempre que se vai a Jerusalém, tem sempre que subir. É por isso que nos Salmos, quando a gente escuta, por exemplo, o Salmo 22, se eu não estou enganado, diz assim: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, para lá sobem as tribos do Senhor. Então Jerusalém fica sempre no alto. Tem sempre que subir. Então todas as vezes que tinha aquele momento onde as pessoas tinham que ir no templo, fazer as suas ofertas, as suas oferendas e tudo, tinha sempre que subir a Jerusalém. Então, de qualquer lado que você venha, você tem sempre que subir. Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos.
dizendo: Ide ao povoado da frente, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Soltai-o, trazei-o. Chegaram diante desta pequena comunidade chamada Betfagé e Betânia. É perto do Horto das Oliveiras. Lá em Mateus a gente escutou que no Horto das Oliveiras, né? Ele colocou precisamente o lugar, o Horto das Oliveiras. E enviou 2 discípulos. Aqui, Jesus poderia enviar talvez tantos discípulos quanto quisesse, ou talvez somente um, não precisava 2. Mas lembre que isto remonta sempre à ação da missão. O Senhor, quando envia sempre de 2 a 2. Também lembrar quando aqueles 72, quando os discípulos foram enviados, os 72, tudo mais, sempre foram de 2 a 2, nas cidades, nos povoados, anunciando. Aqui também estes discípulos são enviados de 2 a 2. Porque a questão não é somente que precisa trazer o burro, e talvez o burro seja meio arisco, mas a questão do testemunho para aquele que vai perguntar, porque ele diz, alguém vai perguntar, mas é bom lembrar que o testemunho verdadeiro, um testemunho autêntico, um testemunho válido é um testemunho sempre dado por 2 testemunhas ou mais. Então, um testemunho dado por uma só pessoa não é um testemunho válido que possa ser acolhido. Um testemunho, para ser acolhido validamente, ele necessariamente precisa de 2 testemunhas. Sempre. Não? Jesus envia estes 2 discípulos, não só com a pretensão de trazer o burrinho, mas para que estes 2 sejam para aquele que vai encontrá-los o testemunho de que de fato o Mestre os enviou. E que o seu testemunho é verdadeiro e que são enviados de fato. Dizendo: Ide ao povoado da frente, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Normalmente, os grandes da corte romana entravam nas cidades sempre nos cavalos, nos alazões, né? Nos cavalos bonitos e tudo, carruagem. Então, o que era que configurava, quais eram os sinais que mostrava que a realeza e tudo, normalmente quando uma tropa que vinha nos cavalos, não vinha à frente e logo atrás os cavalos puxando uma carruagem, normalmente sabia que alguém da realeza, alguém importante, alguém que tinha o poder. Todos se apresentam sempre sobre um cavalo. Mas Jesus, não. Jesus, desde o começo, se mostra um rei diferente. Ele sobe em um jumentinho. O jumentinho é aquele que... Bom, o cavalo faz muitas coisas, mas o cavalo normalmente é utilizado para correr demasiado, para enfrentar as guerras, porque é maior, mais alto, as pernas são mais compridas, então eles podem correr com... E aqui Jesus escolhe o jumentinho. O jumentinho era usado pelas pessoas mais simples. Não tinham condições de comprar um cavalo, usavam o jumentinho. O jumentinho normalmente era usado para as questões mais agrícolas e tudo, para carregar os fardos, carregar aquilo que era produzido no campo e tudo mais, né? Então os jumentinhos eram usados para isso, para o trabalho, para o serviço pesado, né? E aí quem possuía os jumentinhos eram sempre aqueles que eram mais pobres. E como falamos, é um jumentinho que nunca foi montado. Talvez nós podemos ver aqui aquela situação onde Jesus, que vai montar este jumentinho seja a figura daqueles que nunca foram doutrinados. Seria a figura dos gentios, dos pagãos,
Aqueles que porque o povo judeu sempre foi um povo religioso, imagina, né? Eles têm que fazer todos os ritos, as passagens e todas as coisas assim. É um povo doutrinado. Quando Jesus fala com o povo judeu, ele sabe, é um povo que estuda as escrituras, que ouve as escrituras e tudo mais, tem seus chefes religiosos. Mas este jumentinho nunca foi montado, soltando o traseio. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis, o Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados, veja como ele puxa sempre a questão da missão, não? Lucas sempre faz uma pincelada na missão. Primeiro, disse que Jesus envia 2 dos seus discípulos para fazer esta missão do jumentinho, né? E aqui ele utiliza este nome, que também lembra sempre a missão, enviados. Tendo partido, ele não diz os discípulos, mas diz os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram, por que soltais o jumentinho? Responderam, o Senhor precisa dele. É engraçado porque daqui é um refrão que marca, porque lá por 2 vezes a mesma expressão. Diz que Jesus enviou e disse, se alguém perguntar, encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou, soltai o traseio. E coloca uma possibilidade dizendo, e se alguém perguntar, por que o soltais? Veja como aquilo que Jesus diz é repetido literalmente na fala daqueles que de fato perguntam. Bom, não é que Jesus é um adivinhão, né? Não é que aqui alguém pode dizer assim, não, porque ele era Deus e ele já sabia o que as pessoas iam dizer. Não, isso daqui certamente é uma construção literária. Aqui o autor do Evangelho tem uma intenção. Não é que talvez necessariamente Jesus disse isso e eles perguntaram exatamente assim também como Jesus perguntou. Pode ser que tenha acontecido, mas ele quer ressaltar alguma coisa, repetindo 2 vezes sempre as mesmas palavras. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis, o Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram, por que soltais o jumentinho? Responderam, o Senhor precisa dele. Dentro da realidade da missão, nós podemos ver alguns pontos. Primeiro, são enviados. São enviados a um determinado lugar para encontrar determinadas pessoas, que lhes farão as perguntas, por que fazeis isto? Então eles devem responder, porque assim o Senhor pediu. Para lembrar que quando somos enviados à missão, a primeira coisa é, nunca esqueça, nós normalmente quando vamos à missão, pensamos, eu irei, e chegando lá, eu sou o protagonista. Eu sou o protagonista da missão. Chegarei e deverei ensinar alguma coisa? Não é verdade. O Senhor já se antecipou. Quando o Senhor diz as mesmas palavras que aqueles perguntam, significa que o Senhor já se antecipou a este fato. E que o Senhor sempre se antecipa. Por isso, toda a realidade que nós encontramos não é uma realidade onde o Senhor nunca esteve presente. E não é uma realidade que nós simplesmente devemos iluminar, mas uma realidade onde também nós devemos fazer o esforço de encontrar o Senhor, porque já está presente.
porque o Senhor sempre se antecipa. Antes mesmo da nossa ação, da minha decisão, daquilo que eu vou fazer, o Senhor já se antecipou. Por isso, às vezes a nossa ideia é de que a gente vai mudar o mundo e mudar as realidades, achando que vamos fazer 1000 coisas. O Senhor já fez. E quando as coisas começam a acontecer, não acontecem porque eu fiz, mas porque o Senhor fez. Não porque eu anuncio aquilo que devo anunciar, que acho correto, ou bom, ou bonito, mas porque anuncio aquilo que o Senhor mandou. Tanto que a resposta à pergunta deles é: o Senhor precisa dele. Por isso, a realidade missionária não é uma realidade onde você vai e vai iluminar aquela realidade. Tem que ter a caridade de encontrar o Senhor. Qualquer realidade manifesta sempre a presença do Senhor. Talvez um dos grandes problemas nosso seja isso. Às vezes, com relação, quando a gente forma um grupo, quando a gente forma um movimento, talvez uma pastoral, a questão talvez seja essa. A gente sempre pensa naquela realidade como uma realidade nova. Claro que para nós talvez seja nova, mas devemos lembrar que para o Senhor nunca é nova. Faço um exemplo. Vamos imaginar a pastoral carcerária. E a gente pode ir lá, fazer as visitas, conversar e tudo mais, numa realidade onde nós podemos pretender que vamos levar o Senhor lá. Quem disse? Vinde, benditos de meu Pai, porque eu estive preso e fostes me visitar. Quem disse que vamos levar o Senhor? Vamos encontrá-lo? Pensemos numa realidade, por exemplo, a realidade dos doentes. Nós vamos visitá-los e vamos dizer: não, vamos lá e vamos levar uma palavra de consolo e vamos rezar junto e vou levar o Senhor. Não, você não vai levar o Senhor, você vai encontrar o Senhor. Por quê? Todas as vezes que você encontra uma realidade, é o Senhor que grita nesta realidade. Qualquer ela que seja, é o Senhor que grita a nós dentro desta realidade. E às vezes nós podemos achar que seja a realidade mais perdida do mundo, que seja a realidade mais escura do mundo, que seja a realidade mais difícil do mundo. Nunca pense que você vai levar alguma coisa. É o Senhor que te grita desta realidade. Encontrando, respondereis: o Senhor precisa dele. Esta é uma resposta interessante. O Senhor precisa dele. Mas afinal, o Senhor precisa dele? Precisa? Esta é a resposta que Jesus manda eles darem, não? O Senhor precisa dele. Mas Deus precisa de alguma coisa? Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, aquilo que fazemos acrescenta algo em Deus? Ou aquilo que deixamos de fazer diminui algo em Deus? É uma expressão forte. Deus precisa dele. Mas coloquemo-nos diante desta realidade. O Senhor precisa do jumentinho. Precisa dele. Quem é o jumentinho, afinal de contas? Quem é o jumentinho? Dentro deste contexto, quem é que precisa de quem ser libertado? Somos nós. Nós somos o jumentinho. E o Senhor quis precisar de nós. Mas, na verdade, a questão é que nós precisamos dele. Nós precisamos colocá-lo em nossos, vamos dizer assim, em nossos ombros. Nós precisamos carregar a suavidade do Senhor. Nós precisamos. O Senhor precisa dele. E nós somos os jumentinhos. Indomado. Talvez até hoje, mesmo sendo padre, pode ser que
este jumentinho nunca foi montado pelo Senhor. Ainda é um jumentinho meio arisco. É um jumentinho que talvez às vezes, quando empaca, meu Deus do céu, para tirar daí, não vai para frente nem para trás. Talvez seja a nossa condição muitas vezes, não? Como jumentinhos, estagnamos no nosso pecado e não vamos nem para frente nem para pronto. Nem nos tornamos piores, mas também não tornamos melhores. Ficamos aí estagnados, parados. Talvez nunca carregamos em nós a suavidade do Senhor. Nunca carregamos em nós a presença do Senhor, a presença salvadora, a presença renovadora do Senhor. Nós temos que considerar, tá? Às vezes a gente pode pensar mil coisas. Até às vezes como padre a gente pode pensar que tá tudo, já foi. É padre, né? Certamente já é perfeito, já é santo, conhece Jesus. Pode ser que não. Já carrega a leveza, a suavidade do jugo do Senhor. Por que soltais? Respondereis, o Senhor precisa dele. Eles partiram, foram, encontraram como o Senhor havia dito aquela realidade, e os donos perguntaram, por que soltais o jumentinho? Responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus, e estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto. Diziam, bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Bendito, bendito o que vem. Era a descida do Monte das Oliveiras, estava lá a multidão dos discípulos que começou alegremente a louvar a Deus com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto. Mas esta realidade nos aparecerá mais tarde, talvez não com toda esta pompa e nem com toda esta felicidade, talvez não com toda esta firmeza ou toda esta confiança nos milagres. Aqui, todos felizes. A motivação por todos os milagres que tinham visto. Esta é a motivação. Felizes, contentes. Mas daqui a pouco, quando descer novamente do Monte das Oliveiras, não terá mais esta motivação. Não terão os milagres. Parecer-lhes, que tudo aquilo que esperavam foi por água abaixo. Cadê? Cadê os milagres? Agora o vemos desfigurado, preso, arrastado, traído, cansado, arrastado para a morte. Onde está o seu poder? Onde está a sua glória? Onde estão os seus milagres? Por que não mais há aclamações? Bendito! Por que estas aclamações serão tornadas como acusações? Maldito! Por que as aclamações Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus, serão tornadas em vozes que gritam fortemente e com crueldade, crucifica-o, crucifica-o, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei, em nome do Senhor. Por que esta expressão mais tarde vai se tornar não temos outro rei senão César. Ele é nosso rei. Estavam perto da descida do monte. E aí, toda esta multidão que descia, colocavam as roupas, as vestes, as palhas e levantavam, bendito, bendito o rei em nome do Senhor. É que
também nós somos levados, tentados para esta realidade. Onde está a alegria do discípulo verdadeiramente? Qual é a fonte de sua alegria? Os milagres? Por causa dele, o povo grita fortemente. Diz o evangelista no versículo 37, já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus em voz forte por todos os milagres que eles tinham visto. A pergunta é, qual é a fonte da nossa alegria? De onde surge a nossa alegria? Normalmente somos levados para esta tentação. Eu sempre digo que esta é uma tentação presente constantemente em nossas vidas e que foi permeada por um pensamento protestante, e nós nos tornamos cristãos católicos como uma soma de muitas coisas enquanto a questão da fé. Não porque a fé católica foi... Não, a fé católica continua sempre intacta, pura. Mas enquanto a nossa consciência e adesão a esta fé foi sendo misturada com muita coisa, nós misturamos um pouco de crenças no meio desta fé, nós acabamos misturando um pouco de protestantismo no meio desta fé, uma pitada de espiritismo, outra porção de coisas esotéricas. Misturamos, fizemos um caldo bem adubado. E aí, quando expressamos a nossa fé, ela acaba sendo uma miscelânea de coisa, um mingau de caroço, como dizia o pessoal, né? Um mingau de caroço. Tanta mistura. E um dos elementos que entrou na fé católica, na prática, não na fé católica, né, que isso seria uma heresia, mas um dos elementos que entrou na prática dos católicos, como uma agregação da sua fé, foi justamente o elemento protestante, de uma teologia chamada teologia da prosperidade. Deus manifesta-se em tua vida pela abundância dos bens. Quanto mais próspero, mais Deus na tua vida. Por que fomos arrastados a pensar que sempre que sofremos ou passamos uma dificuldade, Deus nos abandonou? E por que nós somos tentados a pensar sempre que nos aproximamos de Deus, a coisa sempre vai melhorar? Financeiramente, aquisição dos bens. Normalmente alguém sempre vai dizer assim, eu estava afastado e aí, sabe, eu estava afastado da igreja, não ia mais à missa, não comungava, não sei o que, aí começou a dar tudo errado. Como se Deus agora vai punindo, não? Mas aí eu comecei a me aproximar da Eucaristia, comecei a aproximar de Deus e tudo. Agora tudo está dando certo, não sei o que, o dinheiro, tal, não sei o que, está rendendo. Naturalmente você não escuta uma pessoa dizer assim, eu estava longe de Deus e me senti vazio, completo, perdido. Eu não encontrava mais sentido em minha vida. Agora que me aproximei do Senhor, eu sinto uma alegria dentro. Eu sinto o sentido da vida, o amor a Jesus Cristo, o anseio por estar mais próximo dele. Eu me sinto amado por ele. É que o elemento protestante sempre tocou muito estas realidades. E como uma realidade historicamente ferida, tocada pelas dificuldades, mesmo as dificuldades financeiras do cotidiano e toda essa coisa aqui. Então, são coisas que vão tocando, sim. A consciência que nós devemos ter, na verdade,
é a consciência de que o Senhor caminha conosco sempre. Sempre. O Senhor caminha conosco sempre. Ter mesmo a consciência de que nos momentos difíceis da vida o Senhor nos acompanha. Mesmo nos momentos errados da vida, o Senhor nos acompanha, sempre esteve conosco. Mas Padre, e fechamos-lhe o coração? Fechamos-lhe o coração, certamente, e temos esta capacidade de deixar com que Deus fique fora das nossas relações. Não tenha entrada nas relações. Então Deus faz como um amante que não é amado. O que faz Deus? Não sendo amado, mas amando, diz, bom, então eu te respeito. Você quer ir só? Pode ir. Não porque eu sou mau, e porque agora eu vou te deixar sofrer, mas porque te respeito. Podes ir. Eu te amo, por isso eu vou respeitar a tua liberdade. Podes ir. Bom, isto é importante, que também os momentos difíceis da vida nos ajudam a perceber que às vezes nós caminhamos e devemos nos perguntar, cadê o Senhor? Algum lugar ele ficou no caminho. Em algum lugar o abandonamos. Mas é preciso estas coisas para tomarmos consciência, em algum lugar deixamos o Senhor? Então, todos gritavam, diziam. Mas a pergunta era, onde está a fonte da alegria cristã? Onde está a fonte da alegria do cristão? Nos milagres? É aí que reside a nossa alegria? Deve ser aí que deve residir a nossa alegria? Os milagres devem ser a fonte da nossa alegria? Não, porque o milagre nunca tem fim em si mesmo. O milagre é simplesmente um sinal. E se um sinal se resume em si mesmo, ele não serve para nada. Mas para apontar uma realidade que está para além, uma realidade que é mais ampla do que o sinal. Então, aqui temos Jesus que desce do Monte das Oliveiras. E na Sexta-feira Santa, onde estará Jesus? Na quinta-feira, depois da ceia, aonde irá Jesus? O Monte das Oliveiras. Estará lá. Agora sim, será a verdadeira entrada triunfal. Agora sim é que os discípulos deveriam aclamar: bendito, porque Deus se fez um de nós. Bendito, porque Deus tem compaixão de nós. Bendito, porque Deus nos ama. Bendito, porque se rebaixou e se fez semelhante a nós. Não pelos milagres. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11, será a segunda leitura que nós iremos ouvir naquele domingo. Diz: Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas despojou-se, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se. Não sei como é que a tradução de vocês diz. A tradução da liturgia diz o quê? Humilhou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso,
Agora não o povo, mas Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo o nome. Bendito é este nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Por que o Pai o exaltou sobremaneira? Por que o Pai soberanamente o elevou e deu-lhe o nome que está acima de todo o nome? Duas ações. No capítulo 7, no versículo 7, mas despojou-se. A segunda ação, abaixou-se ou humilhou-se. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11. Despojou-se e humilhou-se. Aqui temos Jesus que desce, sexta-feira também. Aqui temos uma multidão que estende as roupas. E diz a narrativa do Evangelho, naquela noite dolorida, dolorosa, terá alguém que mesmo deixará a sua roupa e fugirá nu para abandonar o Senhor. Aqui é a verdadeira entrada. Aqui é a entrada triunfal de Jesus. Tanto que, não sei se vocês já se deram conta, a liturgia começa com a bênção dos ramos. Tanto é verdade que este é o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A gente chama só domingo de Ramos, mas na verdade é domingos de Ramos e da Paixão do Senhor. Escutamos a narrativa, esta narrativa que estamos ouvindo agora, e na missa escutaremos a narrativa da Paixão. E vocês vão ver que na procissão de entrada, o bispo vai entrar com a cruz. Esta é a entrada triunfal. O momento da cruz é a entrada triunfal. É quando o rei se assenta ao seu trono, quando podemos dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei. Sobre a cruz de Jesus, a placa escrita. O que é que está escrito? O Rei dos Judeus. Eis o vosso Rei, Pilatos diz, né? Eis o vosso Rei. Quereis crucificar o vosso Rei? As vozes que aclamavam bendito o Rei, agora não o reconhecem mais, desfigurado completamente. Porque quando Pilatos o apresenta à multidão e diz, eis o homem, a multidão começa a gritar, crucifica, crucifica, ou ele diz, hei de crucificar o vosso rei? Então eles começam a gritar, não temos outro rei senão César. Mas não é o mesmo Jesus da entrada? Por que agora há dificuldade de ver nele o que vem em nome do Senhor? Porque despojou-se e humilhou-se. É demais para nós compreender Deus assim. É demais para nós aceitar um Deus despojado e humilhado. Queremos um rei potente. Queremos um rei poderoso. Um rei forte. Milagreiro. Este é o que faz. Não consegue nem descer da cruz. Não és o Filho de Deus?
desce da cruz e acreditaremos em ti. Como dizia o profeta Isaías, humilhado e carregando sobre si os nossos pecados, desfigurado, nem sequer tinha aparência humana. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de reconhecê-lo verdadeiramente como se apresenta a nós, e a graça da bondade e da misericórdia do Senhor que se apresenta a nós, não pelos milagres, mas pela sua entrega, não pelos prodígios, pelos portentos, mas pelo seu rebaixamento. Não com aquele que vem a cavalo com o poder na mão, mas aquele que vem montado no jumentinho. E o seu poder, o seu cetro é o amor, a misericórdia, o perdão. Saber reconhecer o Senhor. A fonte da alegria, a pergunta que fizemos, é o próprio Senhor. Não os milagres que Ele pode fazer, ou pode não fazer, depende dele, a vontade é dele. Mas o Senhor, tê-lo é a fonte da alegria. Pode ser que alguns de nós vamos passar a vida inteira sem sequer experimentar um milagre sequer em nossas vidas. Não é razão para dizer que não temos alegria em nós, porque a nossa alegria é tê-lo. Esta é a fonte da alegria. Não milagre. Pode acontecer e pode não acontecer. Peçamos ao Senhor que nos conceda esta graça. Vamos, na página 109, rezar e contemplar a palavra de Deus. Senhor Jesus, Tu não vens a nós montando um cavalo como quem tem poder, nem entras com um carro de guerra como quem quer conquistar. Tu és o nosso Rei que vem a nós como aquele que serve, montando um humilde jumento. Figura de ti mesmo, que como samaritano tomas sobre ti o nosso peso morto. Tu rejeitas as riquezas, o poder e a glória que amedrontam e escravizam, e te revestes com os pobres meios da pobreza, da humilhação e da humildade que libertam da escravidão e do egoísmo. Perdoa-nos pelas vezes que não te seguimos neste caminho. Desamarra a nossa liberdade escrava dos delírios de onipotência e dos medos de impotência. Ajuda-nos a entender que a verdadeira liberdade e a verdadeira alegria é aquela de servir uns aos outros, carregando o peso dos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana.
entrada de Jerusalém.